Pessoal, sempre que nós vamos começar com um novo projeto, a primeira coisa que nós precisamos nos atentar é a nossa modelagem. Precisamos certificar que a nossa modelagem está bem feita, que os blocos que nós utilizamos têm uma boa linha, são blocos de qualidade, porque muitas vezes o que deixa o nosso projeto ou a nossa renderização menos profissional é exatamente a modelagem e os blocos que utilizamos, as mobílias, os objetos que inserimos. Então, nós vamos falar com um pouquinho de mais profundidade essa questão de modelagem nos próximos vídeos. Por isso é que eu solicito sempre que acompanhem todos os vídeos, porque em cada vídeo nós vamos prosseguindo nos conhecimentos. E uma das questões extremamente importantes que nós precisamos ter noção é que muitas vezes nós não vamos precisar colocar texturas na nossa modelagem. Aqui eu estou a usar o SketchUp, mas se tu usas o Revit ou usas o 3ds Max, a técnica é a mesma e a filosofia é a mesma. O que acontece? Eu tinha visto uma imagem com uma modelagem parecida a essa, então eu modelei e utilizei para fazer um exercício aqui no SketchUp, depois levei lá no Lumion para renderizar. O que acontece? Se vocês repararem, aqui nessa minha modelagem não tenho nenhuma textura. O que eu fiz? Peguei apenas cores e coloquei cores nas partes que eu quero que tenha um material específico. Quer dizer o quê? Se eu quero que essa parte aqui tenha mesmo material que a cobertura, eu tenho que colocar uma única cor para esse todo espaço. Se eu quero que essas colunas todas tenham o mesmo material, então eu coloco uma única cor e assim sucessivamente. A mesma filosofia aplica-se para todos os materiais. Porque o que acontece? O Lumion tem seus materiais e muitas vezes nós vamos precisar substituir essas cores com esses materiais. Há casos que nós queremos realmente utilizar uma textura que encontramos na internet ou que tem aqui no SketchUp. Nesse tipo de caso nós simplesmente colocamos e carregamos. Mas no caso de material que nós não vamos usar lá no Lumion, que nós vamos ter que substituir no Lumion, vale a pena utilizar apenas cores e quando substituirmos o material lá no Lumion conseguimos ter o resultado que nós esperamos. Então é essa filosofia que nós temos que levar para evitarmos com que carreguemos um projeto 3D lá no Lumion que depois começa a ficar muito pesado, porque as texturas, principalmente texturas de qualidade, pesam muito. Então, para evitar com que o projeto esteja muito pesado e de forma desnecessária, de preferência nós colocamos apenas texturas. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse modelo, vamos levar lá no Lumion para começarmos a trabalhar a questão de importação. A posterior, nós vamos explorar um pouquinho mais a nossa aba paisagem, trabalharmos com montanhas, trabalharmos com água e trabalharmos com outros elementos que estão nessa aba paisagem. E depois vamos prosseguir com edição de materiais, enquadramento, para começarmos já a trabalhar a questão da renderização. E no fim do nosso exercício, as imagens que nós vamos tentar trabalhar são essas. Se você reparar, existem várias imagens que eu criei quando fiz esse exercício. Porque o que acontece? Muitas pessoas pensam que a renderização é uma coisa de tu modelas, tu fazes as configurações e tudo, e no primeiro render nós temos a nossa imagem do jeito que nós queremos. Não. Isso é questão de tentativas, experimentos, até nós alcançarmos o resultado final. Então, para isso nós vamos ter que produzir várias imagens até nós alcançarmos realmente o resultado que nós esperamos. Então, depois desse exercício, as imagens que nós vamos criar são essas, para nós termos já noção de como é que o programa funciona e começarmos a aplicar alguns conhecimentos nos nossos trabalhos. Então, te espero no próximo vídeo, porque no próximo vídeo vamos fazer a importação deste projeto. Até lá, falou!